Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guie, que Deus te instrua, que Deus te ilumine e que por onde você for, você coloque sempre a presença do Senhor à sua frente. Que você confie na palavra dele. Que os seus planos sejam todos eles traçados de acordo com a vontade de Deus. Não é errado planejar, mas quando entendemos que os planos do Senhor são sempre maiores e melhores do que os nossos, que ainda que o nosso coração faça planos, a resposta certa sempre vem do Senhor, nós aprendemos ao quê? Planejar com Ele, a sonhar os sonhos dEle, a confiar na palavra dEle. E Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos decepciona, Deus nunca nos desampara. É por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, conduzidos por Ele. Porque o Espírito de Deus nos foi enviado quando Cristo subiu ao Pai, para que Ele nos orientasse em tudo, trouxesse à memória aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos dando sabedoria, autoridade, poder, unção, entendimento, em tudo aquilo que nós formos fazer. Porque nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus ou pela nossa própria cabeça, chamada nossa carne, a nossa natureza humana, natural. Mas essa leva o homem para o buraco. Essa perde o controle. Essa impetuosa. Essa muitas vezes é tomada pelo ciúme, pela agressão, pelo orgulho, pela autoridade em si mesmo. E a nossa cabeça faz o corpo padecer. Mas quando o Espírito Santo nos orienta, ele nos acalma, nos dá força, firmeza e convicção entre o certo e o errado, entre aquilo que convém e o que não convém. Assim como Paulo alerta os irmãos de Corinto: tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não serei dominado por tudo aquilo que me é permitido. Quando nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos a certeza de que aquilo que estamos fazendo, de fato, vem de Deus e vai nos dar a direção certa por onde nós formos. É por isso que eu quero compartilhar com você em Romanos 8 a diferença entre a vida no Espírito e a vida apenas em si mesmo, na carne, na natureza humana. Versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não adianta falar de Jesus, falar que pertence a Jesus, se não é dominado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais
por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, primeiro, tem que receber a Cristo, reconhecer a Cristo, como João fala no capítulo 1. Todos quanto receberam, a esses foi-lhe dado o direito de se tornarem filhos de Deus. É preciso reconhecer a Cristo, passar por Cristo, porque quem morreu na cruz para nos libertar, nos salvar, perdoar os nossos pecados, nos justificar, foi Cristo Jesus. E não apenas morreu, mas ressuscitou. Todos aqueles que morreram na cruz permanecem mortos. Mas Jesus Cristo foi aquele que entregou a sua vida e tornou a tomá-la, porque Ele é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, foi o único que abriu um caminho novo para chegarmos a Deus. Então é preciso reconhecer a Cristo como Senhor, confessá-lo, reconhecer o seu sacrifício, aquele que morreu e ressuscitou, o Filho unigênito de Deus. E esse se torna filho de Deus. E também ser guiado pelo Espírito de Deus para ser filho de Deus. Porque é impossível falar de Cristo, reconhecer a Cristo, confessar a Cristo e não ter o Espírito Santo. E é impossível ter o Espírito Santo e viver no domínio da carne, as suas próprias paixões, prazeres, desejos inflamados, desenfreados, muitas vezes incontrolados. Não tem como servir a Deus e aos nossos desejos ao mesmo tempo. É nós que vamos escolher. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o próprio Espírito de Deus que testemunha aos nossos espíritos, ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tem gente que só quer a glória de Deus. E se esquece que Jesus disse que neste mundo teremos aflições. Que passaremos lutas, vales, desertos, dificuldades, dias maus, tempos difíceis. A questão não é o que eu vivo, a questão é em quem eu creio e em quem eu vivo. A quem consagro o meu fôlego de vida. Precisamos de Deus mais do que tudo nessa vida. Porque a vida veio dele. E é Ele que nos guia, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos supre espiritualmente, fisicamente. É reconhecer a Cristo, o novo, vivo, único caminho verdadeiro que nos leva ao Pai. É reconhecer que precisamos do Espírito Santo todos os dias, nos conduzindo e nos guiando, para que possamos viver a plenitude de Deus. Não tem como agradar a Deus e me agradar ao mesmo tempo. Não tem como amar o dinheiro e amar a Deus ao mesmo tempo. Não tem como servir a Deus e servir outros deuses ao mesmo tempo. Tiago chega a dizer que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. De que maneira? Porque Ele quer habitar exclusivamente em nós, nos preencher totalmente com a presença dEle. É impossível ser amigos de Deus e ser amigos do mundo. Precisamos decidir a quem nós vamos servir, a quem nós vamos nos submeter. E vale a pena se submeter ao Senhor. Vale a pena se render ao Senhor, consagrar tudo ao Senhor. E certamente Ele cuidará de nós. Que você faça a sua escolha, lembrando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Escolha a vida, escolha o Senhor, e Ele te guiará aqui e por toda a eternidade. Amém?